pessoal diz assim, em terra de sapo, de coca com ele. Não, senhor, em terra de sapo eu fico de pé. Eu não posso, posso aceitar a tua opinião, eu posso aceitar a divergência, agora, eu tenho que me definir. E foi isso que eu fiz. Por exemplo, tem negros que se sentem, o fulano atacou ele, atingiu ele, ele se perde nesse universo. Entendeu? De ideologias. De ideologia, de palavras rústicas, de palavras depreciativas. Não. Por exemplo, eu sei quem eu sou. Então eu me defini nisso. Então, você nunca vai avançar. Então é aquela história do sapinho corredor. Por que ele conseguiu? Porque ele era surdo. Uhum. Você tem que se fazer de surdo. Nessa vida, é dessa forma. Isso tanto faz com o negro, faz com o que nasce na periferia, o pobre, não é assim? Então você é um projeto de si. Sim. Deus ele nos deu um talento, Gênesis 1, 27, 28, quando ele diz, vocês têm a minha imagem. Então eu carrego essa imagem. Nós temos esse estigma benéfico de Deus, né? A imagem dele. Então eu tenho que me projetar. Agora, tem pessoas, alguém diz assim, inclusive o apóstolo de São Paulo, lá em 1 Coríntios 7, ele diz assim, cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Tem pessoas que têm essa resiliência. Tem pessoas que não sabem trabalhar isso. Por isso que elas precisam de orientação, de ajuda. Eles ficam mais no vitimismo? Lógico, porque você sabe que quando, desde o momento que o Brasil se torna uma colônia de Portugal, mesmo a educação que chega no Brasil é educação de elite. Mas, pastor, mas você acha que não tem uma parte assim, que a gente foi meio que treinado para pensar assim? Para se comportar, sempre se diminuir perto de alguém que ele julga ser melhor que ele? Isso, a psicologia ela diz que nós temos 3 coisas que nos definem. Primeiro é hereditariedade. Você traz os traços do seu pai, não é isso? Sim. Você traz os traços do seu pai, da sua mãe. Rapaz, mas parece com o pai dele, né? Assim? Mas você também tem um ambiente. O ambiente familiar e o ambiente externo. Então, tudo isso traz influência para nós. Traz influência pensante. Era isso que os pré-socráticos, inclusive Aristóteles, queria. Você tem uma capacidade pensante. Então, eu via, por exemplo, negros dizerem assim, não, é assim mesmo, você não vai para frente. Olha, se Luther King tivesse pensado assim, entendeu? Se o Mandela tivesse pensado assim, se as mulheres lá do passado, ontem, me parece que foi ontem, eu cheguei aqui no hotel, estava vendo um jornal lá no Paquistão, umas mulheres com cartazes, elas lá acontecendo lá. Eu fiquei pensando, meu Deus, que mulheres corajosas, não é isso? Então tem coisa que você tem que arriscar a vida. E viver já é um risco. Sim. Agora, se eu quero viver, o sistema aqui ele me ataca. Por exemplo, não aceito o negro aqui. O Luther King dizia quando entrava num ônibus, desça, negro não pode entrar aqui, mas é meu direito. Eu também tenho que andar aqui. Sim. Então, se você se coaduna, se adequa ao sistema como uma água, botou aqui, está normal. A gente nunca vai ter as revoluções necessárias. Então, nós temos que ver que tem muitas coisas que foram construídas ao longo do tempo. E assim, como também, essa versatilidade, ela está presente em tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você é que se define. E Deus deu inteligência para nós. É o único ser. Há um filósofo que ele diz o seguinte, o pássaro também. Nós não, construímos arranha-céus, palácios. Então, nós nos definimos. Agora, você sabe que teve uma sociedade lá atrás que tentou criar uma depreciação, que o cérebro do negro é menor, que o negro não tem tantos hormônios, que a massa... Então, foi um discurso para quê? Para ter pessoas... E não foi só com os negros. Por exemplo, eles diziam que certos brancos que não conseguiam vencer batalhas não davam para ser guerreiros. Então, tinha que ser lavrador, tinha que ser funcionário. E era isso? Não. Tem pessoas que têm, já está provado aí, que o QI de cada um é diferente. Agora, onde está o problema? Ele aqui levantou. E o da periferia? E o lá do mato? Mas ele é capaz, Platão dizia que todo ser humano é capaz. O que falta é eu insuflar na mente dele. Você é capaz. Você pode. Ele fica 24 horas ouvindo, você é pobre, você é negro, você é lascado, não vai crescer na vida. Inclusive, o próprio pai está dentro de casa dizendo isso. Certo. E o discurso de Nietzsche era da raça superior, do leão feroz. E o próprio Darwin, na teoria da evolução, ele fala isso. A teoria da evolução que é? É o maior devorando o menor. Sim. Essa é a lei da sobrevivência, é a selva. Jacques Rousseau diz isso. Né? Então, o que acontece? E nessa selva, como é que eu vou sobreviver? É aí que entra a importância de um discurso. Certo. De um discurso da sua capacidade humana. De um discurso da valorização humana. Não é a cor que vai te definir. Não é o local que vai definir você. Não é o local, não é a situação e nem a pessoa de fora. Você vai se decidir.
eu sou alguém, É. eu estou aqui porque eu vou conseguir, é diferente. Não há sistema que prenda você, não há crise que supere você, porque você é maior que isso. Né? Naquela historinha de Platão, quando ele fala no mundo ideal dele, aí quando um sapinho cai lá dentro da lagoa, aí ele diz assim, por que você fica aqui dentro? Por que você diz? Não, porque eles não vão para a praia, lá fora tem praia. Ele diz, você é um mentiroso, não tem praia. Então você é o tamanho que você pensa. Se você achar que o seu universo é só aquele ali, você vai ser aquele ali. Mas se você achar que há horizontes que você possa conquistar, vai se abrir para você. Eu ouvi uma frase tem essa limite, semana que diz, acho que é exatamente, acho que até dá para concluir, né, isso que o senhor está Isso. falando, que diz assim, que ninguém consegue parar alguém motivado. Ninguém. Porque aí você passa por cima de tudo. Por exemplo, hoje eu sou pastor, mas ainda tem coisa que eu poderia me parar? Sim. Todo dia tem gente que quer se mostrar mais sábio do que você, mais inteligente do que você. Toda hora tem um que quer se apressar mais do que você. Mas você, nesse momento aí, é aquilo que o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 4,13. A gente, às vezes, particulariza só para um contexto, mas eu posso também, quando ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Por que o Mandela chegou lá? Por que o Barack Obama chegou lá? Por que o Joaquim Barbosa chegou lá? Que um cara viu ele cantando num banheiro de escola. Agora, preste bem atenção. Pega vencer na vida de favor? Não é assim? Tu quer vencer na vida porque tu é negrinho? Tenha pena de mim, gente. Na cota? Aí não vai, não é assim? É. Você que tem que se decidir. Então, pronto, eu vou atrás. Eu vou correr. Então, todos os grandes negros da história... Mas o senhor concorda que para um negro, né, para um judeu e para uma mulher, o trabalho é dobrado. Agora aí sim. Por isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu disse para minha filha, ela disse, papai, eu quero ser médica. Eu disse, amém. Pronto, comprei um curso de inglês. Olha aqui, olha. Pega isso aqui. Pronto. Ela pegou um cursinho que eu comprei, 9 books, eu dei para ela. Pronto, ela fala inglês fluente. Ela está lá na medicina, mas ela está lendo tudo no inglês. Aí a doutora chega, como você conseguiu? Qual escola você estudou? Ela disse, não, meu pai me ensinou. Depende de você querer. Agora, um negro chega, por exemplo, aí pronto, passa o dia todo deitado. O dia todo deitado. Querendo o sistema. O presidente tem que ver nós, tem que ter uma lei aí que não fale mal de mim. Tem que ter a capacidade pensante e criativa de querer ser alguém. Se você quiser ser alguém, você chega lá. Não importa o local, não importa. Vocês podem pegar. Os grandes empresários do mundo, os maiores sonhadores, eram homens que não dormiam. Quem madruga, Deus ajuda, né? E aí vai. É isso mesmo. Ensinos, a Universidade aqui do Rio Grande do Sul, e também doutorado na Este, né? Que é também aqui do Rio Grande do Sul, né? E você na sua casa, falando que não tem tempo para fazer uma graduação. Fazer logo, né? É verdade. Quantos filhos, pastor? Tenho 2 filhas. Quantas igrejas o senhor Nós temos preside? hoje mais de 300 igrejas. 300 igrejas, filhos, simultâneos, meu irmão. Né? Escrevendo direto também. Você na sua casa, solteiro, sem filhos e dando desculpa que não começa a faculdade. Não tem tempo. E como eu disse para vocês, tudo questão de disciplina, né? Tudo questão de disciplina. E quantos anos, pastor? 47. 47 anos. Tudo depende. É Se você, disciplina. é disciplina. Se você souber, por exemplo, eu vinha dizendo para o pastor Dejani. Dejani, eu vinha dizendo para ele, olha, tudo é questão de disciplina, né? Dizem que Kant, quando caiu o muro de Berlim, disse que ele não passou. O pessoal disse que quando ele ia passando no meio da rua, aí as pessoas diziam, agora é tal hora, porque ele não falhava na caminhada dele. Ele Ele era era muito disciplinado. Então, tudo é uma questão de disciplina. E pessoas disciplinadas vencem na vida. Aquilo que eu estava dizendo para vocês, nem chega à toa. Se você analisar, por exemplo, eu estava lendo do Scofield, se vocês pegarem o exemplo dele, ele diz, ninguém se torna alguma coisa, Deus não vai cair do céu para você. Né? O talento batalhando. não basta, né? Não, você tem que queimar mesmo a pestana, como dizia antigamente, né? E aí pronto, eu li um autor que ele disse, se você quer que tenha luz, deixa queimar, deixa arder. Ninguém brilha sem queimar, né? Então, eu quero brilhar na vida, mas não quer crítica, não quer batalhar, não quer sofrer. Então Deus não tem bênção para quem é preguiçoso. Deus não tem bênção para quem não quer se esforçar, né? E aí assim a gente vence.